Só os irmãos que o Pai do Senhor, amém? Eu tive muita alegria poder estar aqui, uma vez mais. Estou junto com a minha esposa, essa digníssima, linda mulher que Deus colocou na minha vida. A Denise, minha sobrinha Tyler e minha filha Adriele. Sou uma graças a Deus do pastor Moisés, deu para mim. É uma honra, pastor João, poder estar aqui e fazer parte desse ministério. Pastor Edivaldo, muito obrigado por esse convite. É uma honra para mim poder estar aqui. Amém? Bom, vamos perdermos tempo. Abre a vossa Bíblia em Jeremias 18. Jeremias 18. Quando o pastor Edivaldo me chamou e me fez esse convite, Deus colocou essa palavra no meu coração e eu venho meditando entre elas até o dia de hoje, no qual ele mencionou para mim que era o culto de varões, e eu falei, amém, Senhor. E pedi o Senhor confirmação até o dia de hoje, e Deus me confirmou quando eu estava ainda no trabalho, pastor João, que eu disse, se esse homem hoje, meu chefe, me liberar cedo e poder conseguir chegar lá, porque se eu saísse do trabalho no horário normal, eu não conseguiria chegar aqui, estaria chegando agora, mais ou menos 8 horas, e eu não gosto de chegar na igreja atrasado. Então meu patrão falou, vai em paz, resolve o que você tem que resolver, mas amanhã você volta aqui. Então eu glorifiquei o nome do Senhor, e aqui estamos para exaltar e obedecer o nome do Senhor. Todos acharam? Digo amém? Amém? Graças a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que veio a mim é Jeremias dizendo, levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor esta noite? Glória a Deus. Eu acordei por esta manhã, esta noite, como de costume. Eu sempre dobro meu joelho 4h30 da manhã para orar pela minha família e pela minha vida e pelos nossos pastores que pagam preço, oram pelas nossas vidas e que Deus possa guardar e que eu possa sair. E quando eu saí de casa era quase 5 horas da manhã. E quando eu peguei o ônibus, Deus falou comigo, meu filho, ora, fica em oração até você chegar ao seu trabalho, ao seu destino. E ali subiu um homem muito assustado naquele ônibus, e eu não entendi o porquê que ele estava daquela maneira, assustado uma hora daquela. E ele sentou atrás de mim, e todo mundo ficou meio assustado, porque uma hora dessa, alguém sobe no ônibus meio assustado, as pessoas já pensam que é assalto, porque no mundo que estamos vivendo hoje, a gente já sai de casa meio assustado, se possível não saímos mais com dinheiro, não saímos mais com telefone, não saímos mais de nada dentro de casa, sequer só cartão de passagem, porque está tão perigoso aí fora que não estamos acreditando mais. Mas a palavra do Senhor está dizendo a nossa vida, Ele vem dizendo que o amor de muito ia se esfriar, e é o que nós estamos vendo agora, é o que o mundo está fazendo com a gente estamos saindo com tanto medo, e às vezes estamos esquecendo de ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, estamos se assustando com o ato de pessoas que estão assim. Mas aquele homem chegou e eu fiquei em oração, porque Deus já tinha me alertado. Eu já quero abrir um parente para mim e tua vida. Deus sempre vai te dar um sinal para poder te mostrar que Ele quer te usar ainda nesta terra. Você pode glorificar a Deus? Então, quando eu estava nesse ônibus, eu fiquei em oração, e aquele homem precisava só de uma ajuda, só de uma palavra. E Deus falou, fala com ele. Eu falei, filho, Deus te ama. E aquele homem se aquietou, ficou tranquilo e desceu no próximo ponto. Eu não sei o que aconteceria na vida dele, ou o que ele ia fazer dali para frente, mas eu sei de uma coisa, Deus naquela hora me usou para aquele homem. Deus quer usar você esta noite ainda para alguém. Quem crê assim? Você pode no caminho de casa, Deus te surpreender com alguém. Pois bem, vamos entrar aqui na palavra, porque eu tenho um horário e quero entregar no horário em nome de Jesus, assim que nos ensinou o pastor Moisés. Amém.
Aqui estamos falando sobre Jeremias, uma passagem, uma palavra muito conhecida, que Jeremias vai falar aqui no versículo 18. Jeremias era o filho de Uquias. Uquias era um sumo sacerdote. Uquias era um sumo sacerdote e sim, ensinava seu filho ao sacerdócio também. Saber bem que a gente treinar o filho, Uquias treinando seu filho ao sumo sacerdote, para ser um sumo sacerdote, o pastor João não poderia sequer ter uma marca no corpo. O menino que era separado, o menino que era ali escolhido para ser um sumo sacerdote, deveria ser bem cuidado, deveria ser bem observado e estudado na palavra do Senhor. Então aquele menino era separado, e o cuidado de Uquias para esse filho era tão grande que, porque aqui tem pai, tem mãe também, e entendemos que o cuidado que temos com o nosso filho, ainda que guardássemos ele dentro de casa, ainda que cuidamos dele com diligência, mesmo assim aparece um machucado no menino, e você chega em casa já perguntando à esposa, ou a esposa pergunta para o marido: onde foi isso? O que aconteceu? E às vezes você não consegue responder, porque criança às vezes faz alguma coisa que nós não conseguimos perceber ou ver. Mas Euquias não tinha um cuidado com Jeremias de tal maneira que guardava ele. Mas a palavra do Senhor veio a Jeremias quando ele era ainda uma criança. Euquias tinha um pensamento para Jeremias, mas o nosso Deus do céu tinha outros pensamentos. A nossa Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus não são os nossos, e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Talvez sonhemos algo para o nosso filho, mas Deus tem sonhos maiores para os seus filhos, quem crê assim. Então a trajetória de Jeremias acontece. Jeremias vai crescendo, a palavra do Senhor vai se cumprindo na vida de Jeremias. Jeremias agora se torna um profeta. Jeremias agora vai pregar para um povo que não crê no Senhor, para um povo que não crê na palavra do Senhor, ao ponto de Jeremias ser reconhecido como um profeta chorão, porque Jeremias entrava na igreja da época pregando o evangelho, mas eles não queriam ouvir. Quando não colocavam Jeremias para fora, eles mesmos saíam para fora, porque Jeremias não vinha com a palavra que trazia mel na boca deles. Jeremias não vinha com a palavra de hoje em dia que muitos pregadores trazem. Jeremias não prega chave de casa, chave de carro. Jeremias não prega dinheiro. Jeremias não prega paz. Jeremias vai pregar eles que têm que lavar as vestes, trocar as suas vestes brancas. Jeremias vem pregar o céu para eles, mas eles não querem ouvir. Então colocavam Jeremias para fora. E Jeremias, nessa situação, contra um povo que não queria ouvir, se encontra no versículo 18 aqui, ao ponto que Jeremias está cabisbaixo, não quer pregar mais, não quer falar mais. Aí Deus chama Jeremias a um gabinete. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te. E eu entendo, quando Deus manda alguém se levantar, é porque alguém está sentado ou deitado. E Deus está falando: eu não quero você nem sentado nem levantado. Eu quero esta noite te colocar de pé, porque eu quero falar contigo. Deus marcou encontro comigo, contigo nesta noite aqui. Eu sei que é culto de varões, mas tem irmãs aqui também. E Deus está falando: eu te levantei hoje, agora você desce. Porque lá você não vai pregar, não vai cantar. Lá, Jeremias, tu vai ouvir a minha palavra. Jeremias desce, não tem um microfone igual a esse que estão usando, não tem um púlpito igual a esse, ou mais ou menos banco igual a esse aí, não. Jeremias desce, pensa que vai ter um povo lá para ele pregar, mas não tem. Quando Jeremias desce, ele vai observar, tem um homem, e um homem trabalhando. Só que me pega, pastor Genival, porque Deus não fala com Jeremias quando ele desce. Jeremias começa a observar, o nosso Deus fica em silêncio. Aí Jeremias vê um homem trabalhando com os vasos na roda. E eu falei: por que isso, Senhor? E Deus falou comigo: tem coisas que nós aprendemos observando, tem coisas que nós aprendemos escrevendo, tem coisas que pessoas só pegam se ouvir o outro falar. Deus está mandando Jeremias: observa. Jeremias começa a observar, vê aquele homem, começa a trabalhar com aquelas rodas. Jeremias começa a ver um barro se tornando vaso. E isso me chamou muita atenção, porque Deus agora faz um profeta descer a casa do oleiro, poder observar um homem trabalhando. O que Deus queria com isso? O que Deus queria falar com Jeremias com isso? E eu fui meditar e fui entender um pouco que Deus é esse, que faz o homem descer e observar um trabalho sobre as rodas, um trabalho sobre barro. Aí eu fui pesquisar sobre barro, porque veja bem, muitos gostam de ser chamado de vaso. Um bate no ombro do outro e fala vaso. Eu fui entender o
barro se torna em vaso. Aí eu fui pesquisar um pouco, irmãos. Eu vi um processo que um homem talvez não aguentaria. Eu vi um processo que talvez eu e você não passaria se não fosse Deus na nossa vida. E eu pude entender que existe 200 tipos de barro, mas só 8 barros é separado, escolhido para se tornar vaso. E eu falei, por que esse, Senhor? E veja bem, pensa aqui os irmãos, olhem comigo, porque esses 8 tipos de barro são piores barros que existem nessa terra. E eu falei, Senhor, por que não os melhores? Por que os piores? Aí Deus falou comigo, me fez lembrar, quando eu estava lá no mundo, quando ninguém dava nada por mim, quando alguém apontou para mim, para você, ele falou, não serve mais para nada, esse aí não tem futuro, já decretou a morte. Aí Deus está olhando lá de cima e está falando, não, eu não escolhi os melhores, eu escolhi os piores. Esse aí não vai morrer. Esse aí o diabo não toca porque é escolhido meu. Talvez está lá fora, está bebendo, está se prostituindo, está nas drogas, mas Deus está olhando lá de cima e está falando, não, é meu, é barro, e eu vou trabalhar nesse barro. E eu falei, Senhor, o que é isso? Ai, Deus me fez lembrar quando eu não era ninguém, quando Deus me tirou do lamaçal do pecado, me limpou, me transformou, e hoje eu estou aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor esta noite. E eu fui entender esse processo, tudo isso acontecendo em Jeremias, observando aquele homem trabalhar. E esse 8 tipos de barro que o oleiro separa, ele é encontrado em meio ao cemitério, em beira aos valões, em beira aos lixões. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Como é que um barro desse é separado para se tornar vaso? Aí eu fui entender o processo. O oleiro vai entre meio a esses lugares, separa esse barro e leva para a olaria. E quando ele chega na olaria, a primeira coisa que ele faz nesse barro é dar um banho nesse barro, é limpar esse barro. E eu falei, por que isso? Para tirar toda a sujeira que tem nesse barro. E quando ele limpa esse barro, ele amassa. O segundo processo é o processo de amasso. E ele começa a amassar e joga esse barro no chão, pisa nesse barro para tirar todas as pedras, todos os galhos, tudo aquilo que convém para poder não observar ele e colocar numa roda para ele poder se tornar barro. Então o oleiro dá uma limpada nesse barro, amassa ele de tal maneira. E eu falei, Senhor, por que isso? Aí Deus me fez lembrar o processo que nós passamos. Eu não sei que é na sua vida também. Parece que o momento que estamos sendo tão amassados, tão pisados, no momento que precisamos mais de ninguém aparece, ninguém manda uma mensagem, não chega um telegrama na tua casa, o telefone não toca. É Deus apertando as coisas aí, falando para mim, para você, meu filho, sou eu trabalhando. Eu sou prova que eu quero aprovar. Então fique firme nessa prova. Deus não erra nas suas escolhas. Deus escolheu a mim e você para se tornar um mais do que vencedor. Deus está ali amassando esse barro, oleiro, e passando nesse processo. Vem o terceiro estágio. É o terceiro estágio que o oleiro pega esse barro e coloca do lado de fora. Esse barro pega chuva e pega sol, pastor João. E o oleiro deixa ele lá na ponta, um tempo de espera. Sai dali, pastor Givaldo, deixa esse barro lá e pega outro e começa a trabalhar no outro barro. E eu falei, por que isso, Senhor? Todo mundo passa num tempo de espera. É um tempo que estamos sozinhos. É um tempo que Deus deixa a gente separado. É um tempo que Deus chama eu e você a uma intimidade, uma sensibilidade. Porque o meu e teus afazeres tiram o nosso tempo. Às vezes tira a nossa sensibilidade, porque já estamos no automático. Aí Deus pega você, bota você lá no teu cantinho, lá no teu quarto, lá naquele gabinete onde você dobra o joelho, aonde você passa um tempo orando com Deus, aonde você fala, Senhor, me responde. Aí Deus fica em silêncio. Aí tu olha para o céu, parece que o céu está de bronze. Olha para um lado e para o outro, não tem ninguém. Aí Deus fala comigo e com você. Sou eu, o Espírito Santo, que estou do teu lado aqui agora, só esperando um momento para poder tocar em você e falar com você, sou eu, Deus. Nunca te deixei sozinho, sempre estive aqui. Foi eu e você que paramos de orar, paramos de buscar. E Deus está falando esta noite, eu estou trazendo intimidade, sensibilidade, que muitos de nós perdemos. Muitos de nós não passamos mais tempo orando,
trabalhando, e Deus está trabalhando esta noite, falando comigo e você: não te deixarei mais sozinho, sou eu, Deus, que nunca te abandonou. Oh, aleluia! Mas o relógio do tempo não para, e esse oleiro volta lá, olha esse barro que estava do lado de fora, passou no chão, passou na chuva e não rachou. E esse oleiro pega esse barro e agora coloca ele na roda e começa a trabalhar. Só que eu observei que essa roda que o oleiro trabalha, as irmãs aqui que são costureiras ou já viram uma máquina de costura antigamente, mamãe tinha uma, falecida mamãe, que ela pisava no pedal para poder aquela máquina trabalhar. Essa era a roda que o oleiro trabalhava. Colocava o barro, pisava embaixo, tinha uma roda na horizontal e uma na vertical, e quando esse oleiro trabalhava embaixo, a roda girava, e a roda de cima começava a girar. E eu falei: que isso, Senhor? É Deus falando comigo e você. Talvez você está esperando do lá, do P, mas sou eu, Deus, que trabalho no oculto e no silêncio. Deus trabalha no movimento, sim, mas quem disse para você que Deus não trabalha no silêncio? Deus está trabalhando hoje, esta noite aqui. Talvez você não ouviu Deus falar, mas Deus está falando hoje comigo esta noite aqui. Sou eu, Deus, que trabalha no silêncio, e pode te surpreender esta noite ainda. Deus pode te surpreender quando você chegar em casa. Deus está trabalhando na tua parentela, na tua família. Deus está trabalhando naquele que você veio buscar, e Deus hoje vai te dar um sinal, antes ainda de você ainda chegar em casa. Quem pode crer esta noite, glorifica o nome do Senhor. Esse oleiro começa a trabalhar, esse oleiro começa a botar a mão no barro. Só que quando ele vai trabalhar nesse barro, ele não trabalha para fora, ele trabalha de dentro para fora. E eu perguntei a Deus: por que isso? Por que esse oleiro não molda esse barro por fora? Não transforma esse vaso por fora, irmão João? Porque ele bota a mão dentro do barro e começa a trabalhar por dentro para se ganhar forma por fora. Aí Deus me respondeu: eu não escolho como o homem escolhe. Homem vê por aparência, por fora. Não, eu sou Deus que sonda o coração. Por isso que eu tiro o de melhor que tem de dentro de você. Porque depois que eu trabalhar dentro de você, você vai colocar por fora o que você tem de melhor. Não são as suas roupas, não são as suas vestes, é o que você tem por dentro que Deus coloca para fora. Talvez você não tenha um terno bonito, não tenha um sapato brilhante, não tenha um vestido novo para trazer, mas quando você vem e coloca os pés ali, Deus fala: eu vou usar ele, eu vou usar ela, porque não é por fora, o que tem por dentro. Deus não quer saber da tua conta bancária, Deus não quer saber como é que está o seu dinheiro, a tua casa. Deus quer saber como está o teu coração. Se está disposto a adorar a Deus esta noite, Deus vai te usar como vaso esta noite aqui. Quem está os vasos aqui que Deus possa ser esta noite? O oleiro começa a trabalhar, começa a transformar esse barro em vaso, começa a trabalhar por dentro, se torna um vaso. Mas quando o oleiro começa a trabalhar, a palavra do Senhor vai nos dizer que esse vaso quebra na mão do oleiro. E eu me perguntei: não é um profissional? Não é um oleiro? Como é que deixa um vaso quebrar na sua própria mão? E eu, sendo um profissional da obra, que eu sou pedreiro, assim, Deus me deu esse dom, que eu nem estudei para isso. E quando a gente erra, a gente fica de uma forma: como é que eu errei? Como é que eu pude errar? É Deus mostrando para mim e para você que somos ser humano, estamos sujeitos a erro. Pode ser profissional do jeito que você quiser, mas se Deus não te capacitar, não são o seu entendimento que vai te capacitar, não são a tua, aleluia, sabedoria que vai te capacitar, não é a sua, aleluia, profissão que vai te capacitar, não. Deus dá o dom, dá sim, a gente podemos aperfeiçoar, mas só Deus que não pode errar. Mas quando esse oleiro deixa o vaso quebrar, aí Deus fala com Jeremias: como é barro na mão do oleiro, como se quebrou esse barro, não poderei eu fazer, ó casa de Israel. Aí Deus vai falar quando esse homem erra, quando esse homem quebra. Deus fala com Jeremias, aí fala: Jeremias, não é a tua pregação que aleluia, converte os pregadores, aleluia, os homens aí da terra, na forma que você faz que convence. Não são o louvor, é o Espírito Santo de Deus que toca lá, é o irmão lá da porta que começa a ganhar as almas, é como nós conduzimos o culto, é uma união de cada um de nós, é como
uma irmã dá glória a Deus e aleluia. É quando o irmão traz água para o pregador. É quando o pastor faz a oração. É quando o irmão lá de fora traga a alma até aqui e bota sentado no banco. Que é isso? É uma união da igreja. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, porque Deus trabalha em união. Não é o pregador, não é só o pastor, não. Somos todos nós unidos. Deus vai aperfeiçoar a boa obra. Paulo vai dizer, aleluia, Paulo plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o nosso Espírito Santo de Deus. É Deus que dá o crescimento. Oh, aleluia. Esse olheiro, quando quebra esse vaso, o interessante é que ele não joga fora, ele torna outro vaso vazio. E isso me chamou muita atenção, porque muitas igrejas por aí, quando alguém erra, é excluído, é separado. Não que não venhamos ter que, aleluia, ter umas disciplinas, sim, mas somos separados de pessoas nem querer sentar do lado do banco, somos separados de pessoas não querer mandar um zap mais, ou fazer uma visita. Aqui não, no Parque São Roque não. Você talvez errou, mas o Espírito Santo levou homens e mulheres que podem te ajudar e dizer para você, meu filho, tu vai passar e Deus vai te fazer um vaso novo. Daqui a pouquinho está te usando de novo. Daqui a pouquinho você está aí exaltando o nome do Senhor, porque Deus faz essas coisas. Esse homem começa a trabalhar, não jogou no barro fora, não jogou nos cacos desse vaso fora, tornou outro a fazer e torna esse processo no cara do oleiro. E esse pega esse homem. E eu falei, acabou o processo, Senhor? Deus falou, não, tem um processo da fornalha. Depois que o barro está pronto, depois que esse vaso se torna, aleluia, um vaso pronto, esse oleiro pega, tira esse vaso da roda e coloca ele na fornalha. E eu pude observar que na fornalha era de barro também. Então o aquecimento da fornalha não faz as paredes da fornalha rachar. Esse vaso também não pode rachar, porque é feito da mesma matéria. Então se tu já foi provado, já foi testado e não rachou na fornalha, aí Deus fala, agora está pronto, agora está pronto. Para quê? As lutas não te rachou, as batalhas não te rachou, as dificuldades não te rachou, os ventos aguentou, mas você continuou de pé. Aí Deus está falando, sou eu trabalhando em você. Para quê? Te fazer um vaso novo. Aí depois desse vaso é pronto, depois que passa nessa fornalha, aí eu fui entender, pastor João, porque dentro dessa fornalha tinha uns outros vasos, só que eram vasos maiores, e o olheiro bota esses vasos maiores de cabeça para baixo e bota os menores em cima. E eu falei, que isso, Senhor? Aí Deus me mostrou, porque esses homens aqui pegam a temperatura de baixo, quando pega para dentro do vaso maiores, passa por vasos menores em cima. Ou seja, tudo que vem lá de fora, esses homens aqui oram, busca, luta, para quê? Para se tornar um pouco mais fácil para mim e para vocês. Não estou aqui para te humilhar, para te jogar fora, não. Aqui é um cuidado de Deus esta noite aqui, dizendo para mim e para você, eu levantei homens e mulheres de Deus neste lugar. Parque São Roque é um cuidado para mim e para a tua vida. Essa igreja está aberta porque tem cuidado de Deus, tem remédio de Deus para mim e para a tua vida aqui esta noite. E Deus está mostrando para mim e para você, eu sou Deus que coloco homens e mulheres do teu lado para te poder ajudar. Oh, aleluia. Se os vasos maiores não racham, os menores também não racham. O processo acabou, Senhor. Deus falou, não, tem um último processo. Qual? O que eu marco esse vaso. Quando o olheiro tira o vaso de dentro da fornalha, antes mesmo ainda dele esfriar, esse olheiro faz uma marca nesse vaso. E eu falei, por que isso, Senhor? Deus falou comigo, irmãos, eu marquei muitos nessa terra, o diabo poder olhar e saber que é meu. Nesse vaso nem tem toca, nesse vaso, aleluia, não é qualquer coisa que vai colocar dentro dele. Nesse vaso não é qualquer um que vai levar ele para lá e para cá, não. Esse vaso não é qualquer vento que leva ele, pastor João, não. Esse vaso é escolhido, separado e marcado por Deus. E tem vaso de Deus aqui esta noite. Deus te trouxe aqui para te encher com o Espírito
te trouxe esta noite aqui para dizer a mim, filha minha, filho meu, tu és um vaso escolhido, és um vaso precioso às minhas mãos. Há daquele que tocar, o diabo pode se levantar, mas vai se levantar para cair, porque Deus te escolheu. Eu sei que a luta dói, eu sei que machuca, mas aguenta firme, porque Deus manda te dizer: espere só mais um pouquinho, eu vou tocar lá, eu vou chegar lá, e tu vai ver o que eu vou fazer nesta tua vida. Oh, aleluia. Olheiro marca e coloca na prateleira. Eu falei, meu Deus, existem muitos tipos de vaso. São 6. Tem ele de madeira, tem ele de cristal, ou de vidro, ou de porcelana, tem ele de plástico. Por que Deus escolheu só o de barro para colocar na Bíblia, pastor João? Por que não escolheu o de cristal? Por que não escolheu o de vidro? Por que escolheu logo o de barro? A nossa matéria, nós viemos do pó. E pó, quando Deus olhou lá do céu, antes de soltar na nossa narina, ele pegou o que tinha matéria no chão. Para mostrar para mim e para você: meu filho, você não é qualquer um, tu é um escolhido de Deus, tu é um escolhido de Deus. Mas permita, eu não sei como é que vem sobre a minha vida toda essa dor, toda esta luta. Deus sabe. Só tu e Deus sabe o que você está passando na tua casa, neste momento, no teu coração. Mas Deus não te escolheu à toa. Ele já sabia a cor do teu cabelo, a cor dos seus olhos, a forma que tu anda. Talvez ninguém te entende, mas Deus te entende. Foi Ele que te escolheu. Se não fosse assim, não era para ter nascido já que nasceu, porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Se não tivesse te escolhido, já teria ter morrido. Aí Deus está falando comigo esta noite: eu te tirei do pó, te transformei, te limpei, te dei fôlego de vida. Não é para ficar cabisbaixo, não. É para levantar esta cabeça, homens e mulheres de Deus que aqui estão, para pregar o Evangelho do Senhor. Pode se levantar inimigo que for, mas Deus não erra nas tuas escolhas. Deus está dizendo para mim e para você: meu filho, não te levantei em vão, não te levantei à toa. Eu te escolhi, te capacitei. Não é para ficar calado, é para abrir essa boca. Quem quer assim, levanta essa mão. Deus está maravilhoso nas suas escolhas, irmãos. Quando o mundo pensou e olhou e falou: não vai dar para nada, Deus estava olhando lá de cima e está dizendo: não, esse aí é meu. Quando o mundo olhou para mim e decretou já a minha morte, porque filho de uma mãe macumbeira, filho de um pai que bebia bebidas fortes, olharam para mim e falaram: não, vai ser igual o pai. Olharam para mim: não, vai puxar a mãe. E nós, na nossa, aleluia, parentela, não tinha ninguém crente, e olhava e falava: meu Deus do céu, como é que vai ser, como é que vai fazer? Mas Deus já tinha olhado lá de cima e marcado, decretado, e falava: não, esse aí é vaso escolhido mesmo. Não importa de onde você veio, o que importa é que Deus te escolheu. E quando Ele te pega, Ele te limpa, Ele te amassa, Ele te coloca na fornalha. Para quê? Para um dia poder te usar. Aí você vai estar pronto, firme na presença do Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.